Meus irmãos, eu quero, sem delongas, convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Envolve uma fala importante de Jesus, em decorrência de algo que ele mesmo realizou, e esta fala de Jesus ela é fomentada por uma pergunta dos seus discípulos. E aí aquilo que Jesus irá dizer nesse texto que vamos ler, em Marcos, no capítulo 11, versículos 22 a 24, é um texto que é uma passagem muito diminuta, muito pequena da Bíblia, mas que nos traz, curiosamente, importantes lições sobre a fé. Então a nossa reflexão na noite de hoje será 7 lições sobre a fé, tendo como fundamento o texto de Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Então, se você encontrou, espero que sim. Os que puderem ficar em pé, obviamente, fiquem. Se não puder, não fique. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Então, Jesus respondendo, disse-lhes: tenham fé em Deus. Em verdade, digo a vocês que qualquer que disser a este monte: levante-se e jogue-se para dentro do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que o que diz acontecerá, isto lhe será feito. Por isso digo a vocês: tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e será de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto, e como sempre fazemos, vamos pedir para que Deus nos instrua na palavra dele, instrua nos ensinos dele, na vontade dele, e que esses ensinamentos, longe de serem meras teorias importantes, eles de fato se traduzem em práticas na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse texto maravilhoso, essa porção diminuta, mas rica, abundante, transmissora de vida, que é a sua palavra, como nós acabamos de cantar. E eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a minha vida na transmissão da sua palavra, na exposição da mesma, e abençoe a sua igreja, Senhor, o seu povo. Nós somos o seu povo, a sua igreja. Tu és o nosso sumo pastor. Nós precisamos, como acabamos de cantar, de ser guiados pelos pastos verdejantes, as águas tranquilas. Precisamos da sua vara, do seu cajado, da sua orientação, da sua presença em cada momento de nossas vidas. E, Senhor, portanto, eis-nos aqui, suas ovelhas. Acabamos de ler um trecho importante, novamente, da sua palavra, e te pedimos que o Senhor use esse texto, a nossa vida, use, enfim, a sua igreja, de forma geral, para falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa vida, de uma forma geral. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e para o louvor do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Por favor, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, esse texto que nós lemos, um texto muito curto, e que eu poderia talvez lê-lo num contexto mais amplo, porque ele é o desfecho, o desdobramento de algo que acontece ao longo do capítulo 11 de Marcos. Jesus está passando com os discípulos numa determinada localidade, e aí ele vai, por exemplo, trazer ali uma ordem muito interessante, das mais estranhas talvez dos evangelhos, e por que não dizer da Bíblia, que é a seguinte: Jesus olha para a figueira e ele simplesmente a amaldiçoa, ordenando que ela nunca mais produza frutos. Esse tipo de atitude de Jesus vai desencadear a curiosidade dos discípulos, e então Jesus vai ensinar-lhes uma série de lições sobre a fé. Lições estas que vamos buscar expor, ainda que brevemente, a partir do texto bíblico, ora lido, de Marcos 11, 22 a 24, que são o desencadeamento, são a consequência dessa curiosidade dos discípulos e do ensino importante sobre a fé que Jesus lhes traz. Antes, porém, de nós entrarmos nessas lições preciosas presentes nesse texto, me permita dizer, introdutoriamente, que existem vários tipos de fé.
Obviamente, nós não temos condições de abranger todas elas, de aquilatá-las ou de entrar em todos os detalhes e pormenores sobre as mesmas, mas nós temos vários tipos de fé. Um tipo de fé, por exemplo, que eu poderia citar, é aquela que poderíamos nomear, poderíamos chamar como fé natural ou comum, ou fé geral. Isto é aquele tipo de fé que todas as pessoas em maior ou menor grau têm. Por que nós chamamos de fé natural, ou comum, ou geral? Porque é o tipo de fé que nos faz, por exemplo, sairmos da nossa casa, pegarmos o carro, a moto, o trem, o metrô, a condução, na esperança de que conseguiremos chegar vivos no culto. Se você tivesse certeza de que ao sair de casa hoje, nesse domingo, alguma tragédia ocorreria na sua vida, ou poderia claramente ocorrer, talvez você não viesse ao culto e teria ficado em casa. Então nós temos uma fé como que natural que nos faz acreditar, por exemplo, nisso. Dentre tantas e tantas outras situações, usei apenas um breve exemplo sobre essa fé natural. Aquela fé comum que nós temos, por exemplo, quando comemos um alimento, de que aquele alimento é saudável, de que nele não há nenhum veneno, apesar de orarmos pela comida, devemos orar sempre, né? Aliás, eu tinha um amigo, meu pastor, que quando ele orava, brincando, é claro, ele dizia: Senhor, abençoe essa comida em nome de Jesus, amém, quer faça mal, quer faça bem, não importa. Então, mas a ideia é, nós temos uma fé natural que nos faz sairmos de casa, irmos trabalhar na certeza, quer dizer, certeza entre aspas, mas naquela convicção de que conseguiremos chegar vivos, de que o metrô ou o meio de locomoção nos levará até o nosso destino e assim por diante. Então, uma primeira fé, a fé natural ou comum, que qualquer pessoa, independentemente de ser crente ou não, um ímpio, um ateu, um católico, qualquer pessoa tem esse tipo, essa natureza, essa característica de fé, digamos. Uma segunda fé, que já tem mais a ver propriamente dito com a nossa seara cristã, é a fé chamada por estudiosos como fé salvífica ou fé salvadora, ou um nome talvez um pouco mais feio, uma fé soteriológica. Isto é aquela fé que é depositada em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fé esta depositada pela graça, é claro, é evidente, é óbvio, e fé esta que nos proporciona a salvação em Cristo, de forma, obviamente, bem resumida, de forma muito enxuta. Uma outra fé é o dom da fé, que parece ser uma fé extraordinária que obtém milagres, e que, ao que tudo indica, é citada entre as diversas listas de dons, por exemplo, dentre elas a lista de 1 Coríntios, capítulo 12, onde é dito que a um espírito a uma pessoa o espírito dá a fé, a outro línguas, a outro interpretação e tal. Então, como os indivíduos da epístola de 1 Coríntios já são crentes, então deduz-se que o dom da fé ali não é o dom da fé salvífica, mas é uma fé que obtém milagres, uma fé que crê em coisas estrondosas, sobrenaturais, é uma fé fora da curva, vamos assim dizer, e nesse aspecto, claro, é um dom. Outro tipo de fé é a fé pagã. É a fé, por exemplo, que é depositada em tudo aquilo que não é validado pelas Escrituras como um objeto legítimo de fé. Então o sujeito crê numa série de coisas, numa série de deuses, numa série de idolatrias, numa série de superstições e assim por diante. Uma fé pagã, uma fé idólatra, uma fé não cristã, evidentemente, e, portanto, uma fé não bíblica. Mas poderíamos talvez dizer que há uma quinta fé, e esse assunto é um tanto quanto complexo, um tanto quanto obscuro, que talvez poderíamos chamar de fé no sobrenatural, que está disponível a todos os crentes e que talvez pareça ser o tipo de fé presente nesse texto. Porque aqui Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, todos eles creem nele, e aí os discípulos veem que Jesus amaldiçoa a figueira. Ele diz para ela que você nunca mais produza frutos, ela se seca, isto deixa os discípulos espantados, e é em razão desse espanto que Jesus explica-lhes que
eles também podem fazer a mesma coisa se eles tiverem um negocinho que se chama fé. Então esse é o teor todo da nossa reflexão na noite de hoje. E depois de termos dito isso, me permita então discorrer com você sobre estas 7 lições sobre a fé que nós encontramos, pelo menos, alguns veem 5 lições, talvez outros 4, outros algumas mais ou menos, de acordo com a perspectiva de cada pregador, de cada estudioso, estudante do texto bíblico, mas eu encontrei pelo menos 7 lições sobre a fé nesse texto de Marcos 11, 22 a 24, e é sobre estas 7 lições que eu quero agora falar com você. Em primeiro lugar, lendo esse texto, eu descubro que a fé deve ser algo permanente. Permanente. Veja bem o que diz ali, Marcos 11, 22, parte A. Então Jesus respondendo disse-lhes, tenham fé. Tenham fé. E aqui, meus irmãos, a expressão tenham fé, ela também pode ser traduzida como estejam tendo fé. A ideia de um presente que é contínuo. Por quê? Porque essa expressão em grego, ela ocorre no tempo presente e, portanto, ela pode indicar uma fé que é constante, que é contínua, que é duradoura e que é permanente. O que não quer dizer que esta fé não possa sofrer oscilações maiores ou menores, ou o indivíduo crente não possa experimentar ou sofrer eventuais momentos, digamos, de turbulências, de dificuldades na sua vida de fé com Deus, na sua vida de relacionamento com Deus e, sobretudo, na sua vida de fé. Nós podemos passar por isso. Quando lemos a Bíblia, e nós temos um exemplo muito claro disso, já o citei em outras situações, em outras mensagens, nós vemos no momento João, ele apontando ali para Jesus, João Batista, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, ele diz isso 2 vezes, em João 1,29, em João 1,36, mas depois quando ele é preso, ele envia os discípulos a perguntarem para Jesus, ali se ele era aquele mesmo que havia de vir, ou se ele deveria esperar outro. Talvez porque ele pensasse, e aqui nós estamos conjecturando, a Bíblia não traz isso de forma explícita, talvez porque João Batista pudesse pensar que o Messias, ele seria, entre outras coisas, um libertador político que acabaria com Roma e, portanto, colocaria Herodes para correr, e isto significa que seria um absurdo ele estar preso naquele contexto, apenas uma conjectura, uma hipótese interpretativa nesse sentido. Mas quando eu leio esse texto, em primeiro lugar, eu descubro que a fé bíblica, a fé cristocêntrica, ou esta fé que obtém milagres, esta fé que, pela graça de Deus, pode obter o sobrenatural, não é uma fé vacilante, é uma fé que é permanente. Apesar de ter, vez por outra, os seus altos e baixos, mas ela persiste. O indivíduo não se torna incrédulo, não se torna ateu, não se torna infiel. Ele pode ter momentos de dificuldades na sua vida, mas a sua fé em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, nos milagres oriundos da parte de Deus, esta fé é muito bem firmada, está muito bem centrada no seu coração. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo aqui é que a fé deve ser permanente. Deve ser duradoura, deve ser aquele tipo de fé que é contínua, que é constante. Não podemos ter apenas aquele momento pontual, inicial de fé em Deus, em Cristo, nas coisas de Deus, mas isto deve ser uma constante ao longo da nossa vida. Na linguagem bíblica, poderíamos chamar isso de perseverança na fé. É claro que é Deus quem nos dá graça para crermos, é Deus quem nos dá graça para perseverarmos crendo, para perseverarmos na fé, mas é necessário que tenhamos essa permanência na fé, entendo eu, a partir de Marcos 11, 22, parte A. Em segundo lugar, lendo esse texto, eu também aprendo que a fé deve ser depositada na pessoa certa. É algo muito óbvio, né? Mas, como eu tenho dito em outras situações, vivemos numa época em que devemos falar o óbvio. Temos que dizer para as pessoas, a grama é verde. Não, mas eu posso achar que é amarela. Tá bom, você acha o que você quiser, mas ela é verde. Ela é verde. Temos que falar isso.
Então, a fé, em segundo lugar, deve ser depositada na pessoa certa. Marcos 11, 22, parte B, diz isso. Tenham fé em Deus. Em Deus. Isso é muito interessante porque, na nossa época, muitas pessoas creem nas coisas mais absurdas, mais estapafúrdias, mais bizarras, mais ridículas que possamos imaginar. Não é isso? Tem pessoas que creem em amuletos, creem em cartomantes, creem em duendes, né? Eu creio em doente, porque eu sei que doente existe, né? Mas creem em duendes, creem em fadas, creem em gnomos, creem em horóscopo, creem em talismãs. Tem aqui na Argentina a igreja maradoniana, as pessoas adoram Maradona. Nos Estados Unidos você tem a igreja presleiteriana, o pessoal adora Elvis Presley, não é a presbiteriana, tá? É a presleiteriana. Teve uma turma de malucos, tempos atrás, que surgiu na França, que eles adoravam o umbigo do ser humano, porque acreditavam, era uma seita, obviamente, né? E eles criam que, adorando o umbigo, eles podiam, por meio da meditação, chegar até o umbigo de Adão, se é que Adão tinha umbigo, né? Enfim, é outra discussão à parte, e eles então podiam chegar até o Criador. Uma outra turma ali de malucos, na França também, mas isso tem em todo lugar, adoravam a cebola. E eu amo cebola, viu, irmãos? Mas não a ponto de adorá-la. Olha lá, o Rodrigo já levantou a mão ali, né? Então, e eles cortavam a cebola, aquelas casquinhas, até sobrar o talo. Quando ficava o talo, eles adoravam o talo, porque o talo remetia às bênçãos primordiais da criação. Eu falo, como tem gente maluca nesse mundo? E diante disso, urge-nos lembrarmos o que Jesus diz para os seus discípulos: tenham fé, mas não é qualquer fé, e não é em qualquer pessoa, coisa ou objeto. Tenham fé em Deus, no Deus bíblico, no Deus do Antigo e Novo Testamentos, no Deus de Israel e também no Deus da igreja. Tenham fé, mas tenhamos fé na pessoa certa. Tem muitas pessoas tendo uma fé bizarra, uma fé ridícula, uma fé absurda, uma fé contrária a qualquer bom senso, minimamente falando. E Jesus chama a atenção dos discípulos. Vocês sabem por que eu amaldiçoei essa figueira e ela secou-se? Por quê? Vocês querem fazer a mesma coisa? Então tenham fé, mas tenham fé em Deus. Confiemos em Deus, acreditemos em Deus, esperemos em Deus, contemos com Deus, porque Deus é poderoso para abençoar a nossa vida. Ele é poderoso para abençoar a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, o meu casamento, o seu, a minha família, a sua, mas tenhamos fé na pessoa certa, que é o Deus das Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos. Tenha fé em Deus. Tão simples, né? Mas tão profundo ao mesmo tempo. E muitas pessoas, ponhamos muitas nelas, tantas e tantas pessoas, como existe muita gente que se perde nesse assunto. Tem fé, tem até uma fé aparentemente vigorosa, mas nas coisas mais estapafúrdias e mais absurdas que possamos imaginar. Isso nos leva ao terceiro item, que é bem interessante, e que, diante do que eu vou dizer, talvez é um item que possa ter como desdobramentos alguma eventual polêmica, mas é importante. Em terceiro lugar, eu aprendo lendo esse texto que a fé sobre a qual Jesus se refere aqui, é claro, com base nesse texto, é uma fé que está ao alcance de todos. A fé, dentro do contexto dessa fala de Jesus, está ao alcance de todos. Marcos 11, 23, parte A, diz: em verdade digo a vocês que qualquer, claro que Jesus está se referindo aos seus discípulos, qualquer um que for crente, obviamente, que crer no Deus correto, né, tiver a fé correta, justamente aqui, levando em consideração tudo que diz o contexto. Então, em verdade digo a vocês que qualquer. Antes de qualquer coisa, como eu já adiantei, eu devo trazer aqui uma brevíssima, mas importante explicação, um brevíssimo esclarecimento sobre essa parte. Talvez, diante do que eu acabei de dizer, alguém possa perguntar: mas pastor, se a fé está ao alcance de todos, como o senhor acabou de dizer,
por que então nem sempre todos creem? É uma pergunta óbvia, natural e legítima, e que merece ser respondida. E eu diria que a resposta é mais ou menos simples. No caso da fé em Jesus, por exemplo, que não é o que diz o texto, mas no caso da fé em Jesus, muitas pessoas não creem em Jesus por várias razões possíveis, entre as quais, podendo destacar muitas, me permitam destacar apenas 3 dessas razões. Primeira razão, muitas pessoas não creem em Jesus porque elas não tiveram acesso ao Evangelho. Como que eu vou entender um sumério, um acadiano, um babilônio, um hitita, um egípcio, por exemplo, que viveu ali no contexto ou nas proximidades da Mesopotâmia de 8.000 a.C.? Como que Deus irá julgar ou irá usar como critério a fé em Cristo ou a fé no Evangelho, se nem existia Evangelho e nem existia Jesus Cristo, em termos já encarnados, enquanto personagem histórica naquela época? E, portanto, Deus, que é justo, entendo eu, haverá de julgar essas pessoas com base em outros critérios que não envolvam a aceitação do Evangelho, uma vez que essas pessoas não tiveram acesso a ele. Eu sei que esse assunto é muito mais complexo, é muito mais obscuro, com uma série de meandros e pormenores, mas, obviamente, não é o propósito da nossa reflexão na noite de hoje, nem temos tempo para isso, não é o alvo da nossa reflexão, esse tipo de pensamento quanto a isso. Mas isso nos conduz a uma segunda razão. Em segundo lugar, muitas pessoas não creem em Jesus porque não querem. Não querem. Como assim, pastor? Ora, em João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz o seguinte para um grupo de judeus que o está ouvindo. Ele lhes diz: vocês não querem vir a mim para terem vida. Tão simples quanto isso. Vocês não querem, o verbo grego ali, thelo, vocês não desejam vir a mim para terem vida, dando a entender que eles poderiam querer, poderiam desejar, mas não desejam. Por fim, terceira razão, muitas pessoas não creem em Jesus porque tiveram o seu entendimento cegado, embotado e obscurecido por Satanás. Paulo, em 2 Coríntios 4:4, ele diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, isto é, o diabo, Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então tem muito ímpio, tem muito descrente, que permanece na incredulidade, que permanece na descrença, que permanece na não fé, porque o diabo trabalhou profundamente para cegar o seu discernimento quanto ao significado do Evangelho, da vida eterna, da palavra de Deus, de que ele é pecador e de que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Mas talvez mesmo depois desses brevíssimos argumentos, e muito mais poderia, eu sei disso, ser dito sobre isso, você ainda questione: mas pastor, se a fé está ao alcance de todos, como o senhor disse, dentro do contexto de Marcos 11, 22 a 24, então por que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3:2 que a fé não é de todos? É interessante, né, que esse texto, essa expressãozinha é usada com frequência pelos nossos queridos irmãos calvinistas para dizer que nem todos creem, porque Deus não deu o dom da fé para todos. Deus, deu o dom da fé para um grupo específico, sonegou esse dom da fé para outros, mas no final da história, no dia do juízo, lá do trono branco, Deus vai chegar para essas pessoas para quem ele sonegou a fé, e vai dizer: olha, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não crê em Jesus. Mas espera aí, eu não criei porque o Senhor não me deu o dom da fé. O problema é seu. O problema é seu, se vira aí, engole o choro e acabou, né? Bem, eu respondo mais uma vez que a resposta a essa pergunta é simples, e ela é dada no próprio versículo. É só ter um pouquinho de paciência e ler o versículo todo, né? Se chama paciência. Basta ler 2 Tessalonicenses 3:2 inteiro. 2 Tessalonicenses 3:2 diz o seguinte: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, aí sim, porque a fé não é de todos.
Então, se você ler o contexto, se você retroceder até o versículo anterior, isto é, 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 1, você perceberá que Paulo está pedindo algumas coisas para a igreja tessalonicense. Ele pede a oração deles, a intercessão dos tessalonicenses, por duas razões. Primeira, para que a palavra de Deus, a pregação do evangelho, não experimente impedimento. Para que o evangelho flua, para que ele consiga pregar, as pessoas o ouçam, o recebam, se convertam. Esse é o primeiro pedido. Isso está em 2 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2. E o segundo pedido dele qual é? Ele também pede, Paulo pede para que os tessalonicenses orem não apenas por eles, mas também por Paulo, para que eles sejam libertos de homens perversos, de homens maus, de homens ímpios, de descrentes que são maus, são perversos. E aí que ele explica, porque a fé não é de todos. Em português muito simples, Paulo está dizendo, vamos orar para que Deus nos livre dos homens maus, porque afinal de contas, nem todas as pessoas no mundo são crentes e são legais, como vocês, por exemplo, tessalonicenses e eu, buscam levar uma vida que agrada a Deus. Nem todos são crentes, muitos são ímpios. Somente isso. É só isso que ele diz. Observe que Paulo não diz que Deus deu o dom da fé para apenas algumas pessoas e o sonegou a outras. Você nunca vai encontrar algo estranhíssimo como isso na Bíblia. Em nenhum momento Paulo ensina isso. Ele apenas diz, nem todos são crentes. Paulo não diz que todos não podem ser crentes. Ele apenas diz que nem todos são crentes, como ele e os crentes de Tessalonicenses o eram. Bem, mas no caso do presente texto sobre o qual estamos meditando, como eu adiantei também no início dessa mensagem, parece que Jesus está falando sobre a fé em Deus, no sentido de uma fé que faz o crente confiar em Deus, no seu poder, por exemplo, de realizar grandes milagres ou grandes feitos. Nós, pela graça de Deus, meus irmãos, podemos, eu diria devemos, depositar esse tipo de fé em Deus. O Deus que secou a figueira mediante a ordem expressa de Jesus é um Deus que pode ouvir a minha e a sua oração e atender os nossos pedidos, por mais impossíveis que sejam, desde que esses, evidentemente, encontrem uma ressonância, um eco, estejam de acordo com os ensinos presentes no Antigo e Novo Testamentos. O Deus que atendeu ali a ordem de Jesus é o Deus que pode ouvir a minha e a sua prece, a minha e a sua oração, o meu e o seu clamor, e, portanto, é um Deus que pode agir e intervir na minha vida e na sua, e mudar a minha e a sua história também. Esse é o Deus de Jesus, dos discípulos, da igreja, um Deus que pode intervir e intervém com frequência, dentro da sua soberania, do seu agir soberano, ele intervém com frequência neste universo que é dele, que é obra da sua grandiosa criação. Isso permite-nos falar sobre outro assunto muito óbvio também, que aparece na continuidade do texto, à medida em que lemos, mais uma vez aqui o texto de Marcos 11, 23, nós vamos encontrar isso na parte B. Eu aprendo em quarto lugar que a fé deve ser acompanhada das obras. A fé deve ser acompanhada das obras. Veja lá o que diz Marcos 11, 23, nessa parte B. Jesus diz, qualquer que disser, a continuidade do texto vai dizer, a este monte, ergue-te, lança-te no mar e tal, qualquer que disser. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A palavra disser, ela aponta para uma ação e, portanto, para uma obra. Não uma obra meritória, evidentemente, por parte do indivíduo, é claro, mas uma obra que é proporcionada pela graça de Deus. No presente caso, nós temos uma situação onde uma pessoa crê em Deus. Jesus disse, tende fé em Deus, acabamos de ler isso em Marcos 11, 22, mas ao mesmo tempo Jesus ensina em Marcos 11, 23, que essa pessoa de fé deve agir de forma condizente com tal fé. Como? Ordenando a um monte que ele se lance no meio do mar. Então, os discípulos querem saber, Jesus, como que nós fazemos para fazer o que o Senhor fez? O Senhor trouxe uma ordem, uma declaração sobre aquela figueira, e assim por diante, e ela secou-se.
E aí ele vai ensinar que tudo isso pode acontecer, não é que vai, mas pode acontecer na vida dos discípulos de Jesus, dos cristãos, se eles tiverem fé em Deus. Ok? Então esse é o desdobramento aqui do texto, essa é a consequência aqui do texto. E meus irmãos, é importante ressaltar aqui que Jesus não está falando nesse contexto sobre a fé salvadora ou salvífica. Isto é, a fé em Jesus como Senhor e Salvador e assim por diante. Porque os discípulos já são crentes, já seguem a Jesus, já têm fé nele. Mas está falando sobre a fé que confia no agir de Deus, no poder de Deus e no milagre de Deus. É uma fé onde os crentes creem, com perdão pela redundância, que Deus pode de fato agir na vida deles e realizar um milagre na vida deles. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ou não pode? Amém? Esse ponto é muito importante porque há jovens, por exemplo, citando alguns brevíssimos exemplos, a título de ilustração, há jovens que creem que Deus pode lhes preparar uma namorada, um namorado para ele, para ela, mas esses mesmos jovens nunca chegam no seu pretendente ou na sua pretendente e externam ali os seus sentimentos por ele e por ela. Pensa que são adivinhos? Já estou vendo alguns jovens cochicharem, não sei porquê, né? Então, o rapaz gosta da moça, ou a moça gosta do rapaz, mas não chega nele. Vai esperar o quê? Que vem um anjo, venha Gabriel, Miguel, tocando a trombeta, falando, é ele, é ela. Vem um cupido para flechar. Irmão, isso aí não existe, isso aí é mitologia. O cupido é mitologia greco-romana, isso é paganismo, não tem nada de cupido. Então nós temos que crer em Deus. Olha, Deus pode preparar um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um marido e a esposa, mas se você também não fizer a sua parte e externar os seus sentimentos diante do pretendente, o máximo que ele vai dizer ou ela é não. O não já está garantido. Mas eu vou ter um não na vida. A vida dá tantos nãos todo dia, toda hora. Um não a mais, um a menos, meu filho. Aliás, isso já é falta de fé. Tem que ir com fé. Com fé. Da mesma forma, existem pessoas que creem que Deus pode abrir-lhes uma importante porta de emprego, mas essas pessoas não se qualificam de forma correspondente e nunca acordam cedo para correr atrás do seu ganha-pão. E depois perguntam, mas por que Deus não abriu aquela porta? Ele pode fazer, mas, meus irmãos, tem coisas que eu e você podemos fazer que Deus não fará por nós. Deus não precisa trabalhar, quem precisa somos eu e você. Então quem tem que acordar cedo, somos eu e você. Quem tem que se qualificar, eu e você. Quem tem que estudar, eu e você. Quem tem que ser pontual no trabalho, eu e você. Quem tem que obedecer o patrão, eu e você. Somos nós. Então às vezes nós cremos, mas não agimos de forma consoante à nossa fé. Dizemos que cremos em algo, mas trabalhamos contrário àquilo que dizemos crer. E depois esperamos que Deus abençoe. Ele abençoa às vezes, mas por pura graça. É por pura graça. Isso me lembra daquele texto que é maravilhoso, mas também ele tem um ar muito bem-humorado, muito cômico, que é, no melhor dos sentidos, que é o da igreja que orava por Pedro. Lembram-se de Atos capítulo 12? A igreja inteira orando por Pedro. Deus, solta Pedro. Eu fico imaginando, envia um anjo para tirar Pedro, liberta Pedro, guarda Pedro, cuidado de Pedro e tal. Quando Deus envia o anjo e liberta Pedro, e ele bate na porta, e aí a empregada Rode atende, é Pedro. Deixa de besteira, menina, é o anjo dele. A igreja estava orando para Deus libertar, mas quando Deus liberta, ela não crê na sua oração. A gente faz isso às vezes, Oramos para Deus intervir. Não, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode libertar, eu creio que o meu marido pode sair das drogas, o meu filho pode sair da depressão, a minha conhecida pode sair da prostituição. E quando Deus liberta, você fala, poxa, mas que coisa, como assim? Você não orou? Você não acreditou? Você não confiou que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos? E por que ficamos incrédulos diante disso? Amém, meus irmãos? Há pessoas que creem, por exemplo, também que Deus pode curá-las,
mas elas nunca fazem a sua parte, por exemplo, no sentido de cuidarem de si mesmas e da sua própria saúde, não vão ao médico, não tomam os medicamentos, não cuidam ali da alimentação, e depois ainda querem que Deus cure. Então, às vezes, nós cremos demais, entre aspas, mas agimos de menos, ou contra-agimos, agimos de uma forma contrária àquilo em que cremos ou dizemos crer. Deus, é importante dizer, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, mas aquilo que nos compete fazer, Deus, não fará por nós. Ele não vai fazer por nós. Ele pode fazer tudo, é claro, desde que esse tudo não contradiga Ele, sua natureza, sua essência, sua palavra, seus atributos. Sim, Deus pode fazer, mas creiamos em Deus, confiemos em Deus e façamos a nossa parte. Se você crê e espera que Deus abra uma porta de emprego, se qualifique, estude, vá atrás. Poxa, eu quero abrir o meu negócio. Faça então, arregace as mangas, adquira conhecimento, se prepare com pessoas que sabem, ore a Deus, e Deus é poderoso sim para abrir essa porta de emprego. Perceba que o texto aqui e a ênfase que eu estou dando na fé é uma fé que, pela graça de Deus e somente pela graça, ela pode obter o sobrenatural. Deus pode agir, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode intervir na nossa vida. Esse é o Deus de Jesus, é o Deus dessa igreja, é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus desse texto. E deve ser o meu e o seu Deus. Isso permite-nos caminhar um pouquinho mais adiante nesse texto e chegar à quinta lição sobre a fé. E a quinta lição é a seguinte: a fé pode obter resultados humanamente impossíveis. A fé, depositada em Deus, de uma forma bíblica, evidentemente, com todo esse contexto, amarrando essa perspectiva sobre fé, esse tipo de fé pode obter resultados que são humanamente impossíveis. Veja o que diz Marcos 11, 23, na continuidade. Em verdade, digo a vocês que qualquer que disser a este monte, levante-se e jogue-se para dentro do mar. Uma coisa absurda, né? Absurda. Dizer para o monte, porque qual que é a lógica? Jesus disse para a figueira se secar, ela se secou. Figueira, uma árvore um pouco menor e tal, Jesus amplia a ilustração. Olha, se eu disse para a figueira e aconteceu, ele usa o exemplo do monte. Qualquer pessoa que disser para o monte, e por que Jesus usa o monte? Se você ler a literatura bíblica vétero e neotestamentária, você vai perceber que os montes são símbolos, são representações daquilo que é duradouro, daquilo que é perpétuo, daquilo que é inabalável, daquilo que não transmuta, daquilo que não muda de lugar, daquilo que é firme. Ninguém consegue mexer nisso. Jesus vai dizer, metaforicamente, é claro, que não é bem assim. Ele vai dizer, qualquer pessoa que tiver fé em Deus, de uma forma correta, pode dizer para o monte, como eu, Jesus, acabei de dizer para a figueira, levanta-te e lança-te no mar. E isso vai acontecer. Que coisa tremenda, né? Meus irmãos, ao que tudo indica, o monte aqui citado por Jesus, ao que tudo parece indicar, a julgar pelas descrições geográficas de Marcos 11, parece ser o Monte das Oliveiras, enquanto que o mar aqui mencionado é o Mar Morto. Ora, se esse é realmente o caso, então a referência ao levantamento e ao lançamento do monte para dentro do mar significa derrubar o monte em uma queda de aproximadamente 1.200 metros, o que, literalmente falando, não faz o menor sentido, seria um absurdo sem tamanho. Então, ao que parece, Jesus, ao usar a figura do monte sendo lançado no mar, está ensinando aos seus discípulos que a fé e a oração, que estão em harmonia com a vontade de Deus, podem obter resultados humanamente impossíveis de serem obtidos. E nesse momento, eu creio que nós devemos nos lembrar da palavra que o próprio Deus proferiu para Abraão, tendo Sara ali naquele contexto também, em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, quando ele, Deus, prometeu para Abraão que ele seria pai. É interessante que, nesse contexto, Deus pergunta retoricamente para Abraão:
haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Abraão, por volta dos seus 100 anos, Sara, por volta dos seus 90 anos, qualquer tipo de prognóstico, qualquer tipo de esperança era contrário à concepção de uma criança como fruto de um relacionamento de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos. E dentro desse contexto, Abraão pergunta, ali Deus, melhor dizendo, pergunta para Abraão, por que Sara está rindo? Porque Deus disse que ela seria mãe. E ele pergunta para ele retoricamente, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Meu irmão, não existe dificuldades para Deus. A palavra difícil não existe no dicionário de Deus. A palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aliás, é isso que Jesus, em Lucas 18, 27, ele ensina aos seus discípulos, quando ele lhes diz sobre a salvação. Jesus lhes ensina o seguinte: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu não sei que situação você eventualmente pode estar passando neste exato momento. Talvez um problema, seja ele qual for, relacionado ao seu relacionamento, com perdão pela redundância, associado ao seu relacionamento com Deus, um problema conjugal, um problema da salvação de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um vizinho, de um patrão, um problema, por que não dizer financeiro, que será importante para você manter a sua família, cuidar dela, não porque você seja ganancioso, mas um problema legítimo, você quer cuidar bem da sua família e dos seus filhos, e tudo esteja indo eventualmente de mal a pior. Não se esqueça de que não existem coisas difíceis para o Senhor. As coisas que são impossíveis para os homens, para mim, para você, elas são absolutamente possíveis para Deus, se tivermos fé em Deus e se crermos nele conforme as Escrituras nos ensinam. Por isso, meu irmão, creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia no poder de Deus, pois Ele pode realizar um milagre na minha e na sua vida. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Isso nos conduz a um sexto e penúltimo ensinamento sobre a fé, que aparece ali no finalzinho do versículo 23, em Marcos 11, 23, que é o seguinte: em sexto lugar, a fé não pode conviver com a dúvida. A fé não pode conviver com a dúvida. Marcos 11, 23, na parte final do texto. Qualquer que crer, e a continuação do texto vai dizer, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, isso lhe será feito. Não crer, mas duvidar. Aquela característica semítica, né? De afirmar uma coisa por meio do seu oposto. Ou seja, a pessoa ali não duvidar, mas crer. Claro, se a pessoa não duvida, obviamente ela crê, mas é a forma típica hebreia de enfatizar um assunto usando o seu oposto. Né? O elemento antitético, o elemento antagônico. Não duvidar, mas crer. E o texto vai dizer que o que ela diz, ali vai acontecer. Não tem nada a ver, aqui é importante esclarecer, com esses contextos de algumas igrejas de confissão positiva, há poder em suas palavras, né? Você usa qualquer tipo de expressão, e isso magicamente realiza as coisas, há poder em suas palavras. Não é nesse sentido. Aqui não são as palavras em si que têm poder. Quem tem poder é Deus que realiza o milagre. Mas Deus o faz por meio da instrumentalização da fé, de uma fé verdadeira, genuína, depositada em Deus. Uma fé certa, bíblica, depositada na pessoa certa, que é o Deus das Escrituras. Então, não nos esqueçamos que esse é o contexto. Não é simplesmente falar, porque se fosse assim, seria bom demais, né? Aí o sujeito fala 10 vezes que ele vai ganhar na Mega Sena, já pensou, aposta, e aí ganha, não porque eu falei e tal, e aconteceu. As coisas não são bem assim. Não há poder nas nossas palavras, mas há poder em Deus para realizar em nome de Jesus, se Ele assim soberanamente desejar, e se as nossas orações forem consoantes às Escrituras, há poder em Deus para atender a minha e a sua oração, para atender a minha e a sua súplica, e para abençoar a nossa vida.
Mas voltando ao sexto item, a fé não pode conviver com a dúvida. Às vezes, meus irmãos, nós somos muito céticos, muito desconfiados e somos muito incrédulos quanto ao que Deus pode fazer. Isso aqui é interessante que eu estou dizendo, porque eu estou me dirigindo a crentes. Não estou falando de incrédulos. Que o incrédulo irá descrer, é óbvio, é por isso que ele é incrédulo, né? Agora, o que é estranho é que, às vezes, no nosso contexto eclesiológico cristão, somos muito céticos, desconfiados, incrédulos e descrentes quanto ao que Deus pode fazer. Nós vivemos numa era tão cética, tão racional, que somos tentados a pensar, via de regra, não sempre, mas somos tentados a pensar das duas uma. Ou que os milagres narrados na Bíblia nunca aconteceram, mas foram apenas belas histórias contadas para estimular a fé das pessoas, mas essas histórias não são verídicas, não são verossímeis, não são factíveis, não são factuais, e assim por diante. Ou, por outro lado, somos tentados a pensar que esses milagres ocorreram, mas ficaram restritos ao passado, de modo que eles não acontecem mais hoje. Falar em línguas? Isso ocorreu em Atos 2, ocorreu em 1 Coríntios 14, em outros textos de Atos e tal, mas isso não ocorre mais hoje, dirão alguns cristãos nos nossos dias. Pessoas serem curadas, o sujeito era aleijado, né? O sujeito estava com uma certa doença e assim por diante. Não, Jesus curou nos evangelhos. Elias e Eliseu realizaram grandes feitos no contexto veterotestamentário, mas essa época de milagres, ela passou, então Deus não faz mais isso nos dias de hoje. Não é isso que nós aprendemos da Bíblia. Nunca ouvimos isso da boca de Jesus, da boca do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de quaisquer dos 12 apóstolos. Não existe um versículo, meio versículo no texto grego, no texto hebraico, no texto aramaico, numa variante textual, que diga que Deus não curará mais, ou não agirá mais, ou não realizará mais milagres nos dias de hoje. O Deus da Bíblia, não que ele esteja sob obrigação de fazê-lo, Deus não está sob obrigação nenhuma, é importante frisarmos, mas o Deus da Bíblia, ele pode e realiza sim milagres hoje, ele ouve orações hoje, ele cura hoje, ele salva hoje, ele abençoa hoje, ele transforma a vida das pessoas hoje, ele age exatamente neste momento em que estou pregando esta mensagem, ele tem poder para te alcançar, para te curar, para te abençoar e para transformar completamente a sua vida. Deus, meus irmãos, ele continua a realizar milagres nos dias de hoje. Ele continua a agir na história, sobretudo também nos dias de hoje. Acredite nele. Nada de colocarmos Deus contra a parede. Isso não existe. Isso é risível, isso é ridículo, isso é um nonsense, isso é absurdo. Nós, criaturas finitas, pecadoras, ridiculamente pequenas, não temos como colocar um Deus todo-poderoso contra a parede. Ele é Criador, nós somos criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. É Ele quem manda, e se nós tivermos juízo, nós o obedeceremos, conforme Ele nos ensina na sua palavra. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso nos permite dizer e chegar há um último ensino sobre a fé nesse texto. Eu aprendo em último lugar, em sétimo e último lugar, que a fé encontra na oração uma das suas maiores formas de expressão. Em sétimo e último lugar, eu aprendo nesse texto de Marcos que a fé encontra na oração uma das suas maiores formas de expressão. Veja o que diz Marcos 11, 24, o último versículo. Por isso digo a vocês, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e será de vocês. Olha que palavra interessante e desafiadora de Jesus. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e será de vocês. Que texto desafiador. Meu irmão,
eu não conheço nenhuma pessoa de fé verdadeira que não ore. Conheço pessoas que oram e não têm fé. Ora para que Deus dê aquilo, mas no fundo não acredita que Deus vai dar. Ora pedindo isso, mas eu sei que é muita areia para o meu caminhãozinho. Deus não vai me atender nesse pedido. Eu estou orando por orar. Se você não acredita, então por que ora? Mas, irmão, eu não conheço nenhuma pessoa sincera, verdadeira, de fé, que não ore. Ah, eu tenho fé, mas não oro. Você não tem fé. Você tem uma fé e guarda para você? Não, eu creio em Deus, na palavra de Deus, em Jesus, nas Escrituras, em tudo. Tá bom. E um dos ensinos das Escrituras é a oração. E você não ora, você não é uma pessoa de fé de fato. Pode ser uma pessoa de fé da fezinha ali do final de ano, de início, né? Eu vou ali na lotérica fazer uma fezinha. Não é esse tipo de fé, não é sobre esse tipo de fé, entre aspas, que estamos falando hoje. Estamos falando sobre fé em Deus, fé bíblica, confiança em Deus. E, meus irmãos, uma das melhores formas de expressarmos a nossa fé em Deus se dá através da oração. Por quê? Porque é por meio da oração, por exemplo, que nós podemos expressar a nossa confiança em Deus, no agir de Deus, nos atributos de Deus, nas intervenções de Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus, no poder de Deus. Nós podemos e devemos expressar isso, sobretudo no momento em que oramos. Poxa, Senhor, eu sei que eu pisei na bola contigo, mas eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu sei que eu transgredi a sua lei. Eu sei que fui além do que está escrito. Eu sei que fiz aquilo que entristece o teu espírito. Eu sei que eu vi coisas que não deveria ver, ouvi coisas que não deveria ouvir, falei coisas que não deveria falar, mas eu sei que contigo está o perdão para que sejas temido, como diz a sua palavra. Então, pessoas de fé que não oram, há algo de errado com essas pessoas. Porque uma pessoa de fé, ela ora, ela vai buscar a Deus. Ela vai buscar se reconciliar com Ele, ela vai buscar se aproximar dEle, ela vai querer o perdão dEle, o amor dEle, o abraço dEle, o perdão dEle, a presença de Deus, o conserto com Ele. E por que não dizer, poderá também buscar o milagre da parte dEle, por que não? Que é o assunto dessa passagem. Porém, meus irmãos, nós devemos alertar os irmãos, caminhando para o final, eu devo alertar os irmãos quanto ao fato de que Deus não ouve quaisquer orações, mas ouve aquelas orações que, como eu disse agora há pouco, estão em consonância com a sua palavra. É o próprio Senhor Jesus quem vai nos ensinar isso, por exemplo, no conhecido texto de João, capítulo 15, versículo 7, quando Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, diante disso, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o argumento de Jesus é muito simples e sério. Então ele diz, eu tenho que estar em vocês e vocês em mim. Deve haver um relacionamento com Jesus. Que relacionamento esquisito é esse se você não ora? Se eu não oro, se nós não oramos? Não, eu amo Jesus, nunca ora. É um relacionamento esquisito. Eu fico imaginando um namorado com a namorada, marca de ir na casa dela, e ficam 2 horas um olhando para a cara do outro e ninguém fala nada para o outro. Não, mas eu estou me relacionando com você na boa. É esquisito isso, né? Um relacionamento onde a noiva não fala com o noivo. É esquisito, para não dizer outra coisa. É muito esquisito. Então, primeiro, Jesus está dizendo, nós devemos nos relacionar. Eu tenho que estar em vocês e vocês em mim. É a metáfora ali que ele usa, a analogia da videira. Os galhos têm que estar com o tronco, com a seiva e vice-versa. Então tem que haver um relacionamento. Primeira coisa, relacionamento. Segundo, e as minhas palavras estiverem em vocês. Ou seja, quando o sujeito ora e as palavras de Jesus estão nele, o que ele ora? Ele ora a palavra. Ele não ora o que sai na cabeça dele. Eu vou orar pedindo um helicóptero. Mas qual o nexo? Né?
Não vai ter nem condições para pagar os impostos ali depois, para Deus dar o helicóptero. Para quê? Não, Senhor, é porque eu preciso, veja bem, evangelizar um povoado ribeirinho. Aí já mudou a história. Aí sim. Mas será que é um helicóptero mesmo ou uma canoa já não ajudaria? Enfim, não sei. O que eu estou dizendo é que, às vezes, meus irmãos, nós não oramos a palavra. Nós não oramos a palavra. Nós oramos o desejo carnal que está latente ali no nosso coração. Lembra do que Tiago disse? Às vezes nós oramos e não recebemos. Por quê? Pedimos mal. Pedir mal não é orar a palavra. E para gastarmos nos nossos deleites. Eu quero helicóptero e tudo. Para quê? Para mostrar para as pessoas. Para mostrar que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu tenho dinheiro. Não é a palavra que está em você. Pode ser egoísmo, ganância, vontade de se aparecer, de mostrar que é o tal, tudo menos a palavra que está dentro de você. E depois você quer que Deus te ouça? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês peçam, consoante a palavra, o que quiserem, que vai ser feito. Ore a palavra para ver se Deus não vai fazer. Porque Ele é gracioso. Pede, Senhor, me santifica de verdade, para ver se Deus não vai te santificar. Por quê? Porque está escrito na palavra. Pede para Deus te dar entendimento nas Escrituras, para ver se Ele não atende, porque está escrito na palavra. Pede para você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, para ver, claro, e se você se submeter a isso, para ver se Deus não irá te transformar. Por quê? Porque tudo isso é ordenado na palavra. E Deus tem compromisso com a palavra dEle e não com a palavra de homens. Oremos a palavra de Deus, e o Deus da palavra é poderoso para ouvir a minha e a sua prece em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu quero concluir essa mensagem resumindo as 7 lições sobre a fé que nós aprendemos hoje, tendo como base Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24, e na sequência nós vamos orar. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a fé deve ser permanente. Tenham fé, ou de acordo com o grego, estejam tendo fé. Uma fé duradoura, uma fé constante, uma fé habitual. Em segundo lugar, a fé deve ser depositada na pessoa certa. Creia em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na palavra. Só creiam naquilo que o pastor prega aqui, se o que o pastor pregar é ressoar na palavra, refletir a palavra, tiver a ver com a palavra, retratar a palavra, senão não creiam. Terceiro, a fé está ao alcance de todos. Os crentes, os discípulos de Jesus, tendo em mente o contexto de Marcos 11, 22 a 24. Quarto, a fé deve ser acompanhada das obras. Se você crê, diga ao monte que vá de lá para cá. Se você crê, haja de forma condizente com a sua fé. Em quinto lugar, a fé pode obter resultados humanamente impossíveis. Em sexto lugar, a fé não pode conviver com a dúvida. Por fim, em sétimo e último lugar, a fé encontra na oração uma das suas maiores formas de expressão. E que Deus nos ajude com a graça dEle, com a presença dEle, com o perdão dEle, com o amor dEle, com o abraço dEle, para que esses valores sejam praticados por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje nós falamos bastante sobre fé. O professor Rodrigo, na escola bíblica dominical, falou sobre isso. Nem combinamos. Sobre a igreja experimentar o sobrenatural, os milagres, aquela coisa toda. E esse tipo de perspectiva está muito bem refletido nessa breve mensagem da noite de hoje. Meu irmão, eu quero te desafiar, no melhor dos sentidos, a confiar em Deus. E a não confiar em você mesmo. Amém? Não confie em você, no seu braço, na sua força. É claro que faça a sua parte. O que você deve fazer, faça. Não delegue para outros. Não terceirize a responsabilidade. Agora, o que é da alçada de Deus, entregue para Ele. Confie nele, como diz o Salmo, e Ele tudo fará. Ele fará. Amém? Se eu trouxe essa mensagem na noite de hoje,
Eu desconfio que isso ocorreu porque precisávamos ouvir sobre fé. Sobre um Deus que age na nossa vida. Um Deus que, porque é grandioso, todo-poderoso, não porque Ele esteja obrigado a fazê-lo. Sempre irei enfatizar isso. Deus não tem obrigações nenhumas, a não ser com Ele mesmo, com seu caráter, com a sua palavra, que é Ele próprio, ali as coisas dele e assim por diante. Mas Deus também não é mentiroso. E se Ele promete que é poderoso para nos abençoar, é porque Ele é poderoso para nos abençoar. Então nós vamos orar a esse Deus. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diz Hebreus 11:1. É o fundamento daquilo que nós esperamos. Eu não tenho evidências de que isto ocorreu, ocorrerá ou pode ocorrer, mas sei que Deus é poderoso para fazer isso na minha vida. Mesmo contra todas as evidências. As evidências dizem não, as pessoas dizem não, os especialistas dizem não, não pode acontecer, mas a fé trabalha exatamente assim, ela opera contra todas as evidências. A fé em Deus, na palavra de Deus, orações feitas com base nas Escrituras Sagradas, e não com base no nosso egoísmo, nos nossos deleites e nos nossos prazeres. Amém? Vamos orar? Que Deus nos ajude a termos uma oração sábia e que Ele ouça a nossa oração. O Deus da Bíblia é poderoso para nos ouvir, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Ele é poderoso para te ouvir nesse momento. Confie, não em mim, confie em Deus, na palavra de Deus. Ele é poderoso para ouvi-lo. Ele é poderoso para ouvi-lo. Pai, eu te agradeço por essa mensagem, Senhor. Falamos sobre a fé. E a fé é algo tão importante, é fundamental para a nossa existência cristã. Afinal de contas, não podemos ser cristãos se não cremos. Como seremos crentes que não creem? Isso não tem o menor cabimento, é um absurdo sem tamanho. Mas nós acabamos de ler uma porção importante da sua palavra que nos desafia a confiarmos no Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para intervir em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família. O Senhor é poderoso para, inclusive, fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para nos surpreender, para surpreender as nossas maiores e melhores expectativas, conforme a sua própria palavra assim diz. Senhor, estou aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com alguns visitantes. Eu não os conheço, conheço uns mais, outros menos, mas o Senhor conhece a fundo cada um de nós. E Tu sabes os temores, os anseios, Senhor, as frustrações, as esperanças, os projetos que permeiam o nosso coração. Senhor, eu te peço que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor ouça a nossa oração, que a nossa oração e os nossos pedidos estejam em consonância com aquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra, sobre o amor, sobre o perdão, sobre o conhecimento das Escrituras, sobre o amor ao próximo, sobre todos os valores que o Senhor nos ensina nas Escrituras, a comunhão, o amor do marido para com a esposa, o bem-estar entre os familiares. Ajude-nos, Senhor, para que estas coisas, dentre tantas outras, sejam realidades na nossa vida, Senhor. Eu não sei do que os meus irmãos precisam, mas sei que se hoje o Senhor permitiu e me estimulou, Senhor, para que falasse sobre esse assunto, é porque o Senhor queria que ouvíssemos sobre a fé. E não apenas ouvíssemos sobre esse assunto, mas que também colocássemos o mesmo em prática. Por isso, Senhor, ajude-nos a confiarmos no Senhor, a esperarmos do Senhor um milagre, uma intervenção, uma cura, porque o Senhor é poderoso para agir nos dias de hoje. Os teus milagres, as tuas curas, Senhor, a sua providência, não ficaram restritos ao passado. O Senhor, que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Senhor continua a operar, continua a agir, continua, Senhor, a curar, a reatar os casamentos, a restaurar as famílias, a transformar o pecador. O Senhor continua a fazer isso nos dias de hoje, e nós acreditamos no Senhor, porque a sua palavra nos orienta nesse sentido. Por isso, Senhor, abençoe essa vida aqui do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei do que ele precisa,
Mas eu te peço, ó Deus, olha para esse coração, para esses pensamentos tão tumultuados, tão repletos, ó Senhor, de desencontros, de medos, de anseios, de temores. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a vencer esses problemas que o têm ou a têm atormentado nos últimos dias, talvez semanas, meses ou anos, eu não sei, mas ajude o meu irmão, faça algo na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, não porque ele ou ela mereça, porque eu mereça, porque nós mereçamos, mas Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor faça algo na nossa vida, na vida dessa igreja, que o Senhor opere os seus milagres aqui, e que nós sejamos tocados pelo seu glorioso Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos dos Seus dons. Nós precisamos ser transformados, precisamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores crentes, melhores pastores, melhores obreiros, Senhor, melhores vizinhos, melhores funcionários, melhores cidadãos, mas mude-nos, Senhor. Não queremos começar esse ano sendo os mesmos, queremos ser crentes transformados, mudados, impactados pela Sua palavra, pela Sua presença e pelo glorioso poder do Seu Espírito. Nós precisamos do Seu toque para que o Senhor mude a nossa vida e mude a nossa história, Senhor. Por favor, faça isso na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Tenha misericórdia dessa igreja, dos irmãos que aqui congregam, dos visitantes, dos seus familiares. Cuide de nós, a nossa vida está nas Tuas mãos. Não temos a que recorrer, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós recorremos a Ti, Criador de todas as coisas, sustentador do universo. A nossa vida está nas Tuas mãos, por isso tenha misericórdia de nós. Ouça a nossa prece, ouça o nosso clamor e entre com providência naquilo que nós precisamos da Sua parte, Senhor. Cuide de nós, por favor. Obrigado, Pai, por falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser nesta noite. Temos certeza de que pela Sua graça não sairemos daqui os mesmos, porque o Senhor irá à nossa frente, o Senhor nos guiará e nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém.